Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem na medida do possível. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente necessário, que é o abolicionismo, né? É um tema que é um fato que repercutiu para o fim do Império de Dom Pedro II, né? E o surgimento do pensamento republicano. Vamos falar mais desse tema, lembrando que abolicionismo é um movimento político que luta pelo fim da escravidão. Então vamos se aprofundar e ver as consequências do fim da escravidão. Então vamos lá. A gente tem que lembrar que antes do abolicionismo brasileiro acontecer de fato, o mundo estava passando por revoluções sociais, econômicas e políticas. E uma delas é a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, os grandes empresários ingleses, né, as grandes fábricas inglesas, acharam que seria mais conveniente para eles terem a população assalariada. Então, eles trabalhavam, né, e esse trabalho seria assalariado, não seria um trabalho de escravidão. Por quê? O salário seria para manter o sistema econômico, né? Porque as pessoas receberiam e manteriam comprando, consumindo, né? E seria muito importante ter esse salário, né? Porque se fosse escravo, boa parte da população não teria essas condições de manter o sistema capitalista comprando e tudo mais. Então, a Inglaterra tinha uma grande ligação com o Brasil, uma ligação econômica. O Brasil dependia muito da Inglaterra para muita coisa, né? E a Inglaterra, ela meteu o seu dedão na escravidão no Brasil e queria pôr o fim do tráfico negreiro. Então, o tráfico negreiro foi marcado pela lei Eusébio de Queiroz. A lei Eusébio de Queiroz extinguiu o tráfico negreiro do Brasil e ele passou a ser considerado como um crime, um ato de pirataria que poderia ser julgado. Então, a lei Eusébio de Queiroz pôs o fim do tráfico negreiro. Nada de tráfico negreiro, ok? Outra coisa que foi muito importante para o pensamento abolicionista no Brasil foi a Guerra de Secessão. É uma guerra que aconteceu nos Estados Unidos. Eu coloquei países aqui, mas são estados do norte contra estados do sul dos Estados Unidos, ok? Então, os estados do norte eram mais desenvolvidos na parte industrial, eles eram mais industrializados, né? Eles tinham uma economia que eles achavam interessante também esse trabalho assalariado, portanto, eles eram abolicionistas. Os estados do sul dos Estados Unidos eram, que são os estados de confederação, eram estados mais iam produzir, né, de uma forma muito mais barata e vender muito com isso, né, ganhar muita grana com isso. Então, a Guerra de Secessão é uma treta entre estados do norte, que são abolicionistas, né, industrializados, e estados do sul, que são mais agrários e são escravistas, ok? Então, houve essa treta e a vitória nortista resultou no fim da escravidão dos Estados Unidos. Então, os estados do norte conseguiram acabar com o fim da escravidão. O Abraham Lincoln deu fim, né, decretou o fim da escravidão. E o Brasil passou a ser o único país da América a ainda adquirir a escravidão, né? Ok. Outro fato importante foi a Guerra do Paraguai. A gente discutiu na última aula que muitos povos negros, né, muitos escravos, foram para a Guerra do Paraguai. Os latinos eram todos já, né, tinham abolido a quando eles chegaram lá, eles viram aquele outro estilo, aquela outra sociedade, né, se depararam com aquela situação. E quando eles chegaram no Brasil, eles ficaram extremamente decepcionados, né, com esse sistema escravocrata que a gente vivia. Então, muitos escravos foram para a guerra, né, lutaram, conseguiram a sua liberdade, mas quando chegaram aqui, viram seus parentes, seus familiares, todos escravizados, né, e não tinha como viver desse jeito, desse modo, né, o cara é liberto, mas a família dele não é. Então, eles estavam extremamente angustiados com esse tipo de situação. Além de que pessoas negras, né,
pessoas brancas, né, da alta elite do Brasil, também tiveram aí uma participação na Guerra do Paraguai, né? Não foi uma participação do combate, mas impulsionaram, né? Fizeram a sua eu esqueci a palavra, contribuíram para a guerra, para a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai. Então eles começaram também a ter esse pensamento mais abolicionista, né? Ok? Espero que vocês tenham entendido. A imagem que eu trouxe aqui para vocês são das duas bandeiras, né, que representam as disputas na Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Então a gente vê os Estados da União, né, que tem essa bandeira e são estados nortistas, né, abolicionistas, e os estados da Confederação, que é o Partido Democrata, vive cambismo, abolicionismo e escravismo. Eu não sei se vocês já viram voltas conservadoras, fascistas, trazem bandeira, né? Muitos supremacistas trazem essa bandeira, né? Por exemplo, não sei se vocês já viram sobre a passeata em Charlottesville, que foi uma passeata supremacista, e muitos homens brancos, né, estavam levando essa bandeira como forma de representar o poder branco, enfim, que vinha muito do pensamento sulista dos Estados Unidos, né? Inclusive a Ku Klux Klan surgiu no sul dos Estados Unidos nesse período aí de guerra de secessão, né? Que é a disputa do pensamento sobre a escravidão nos Estados Unidos, né? Para onde levaria a escravidão nos Estados Unidos, ok? Espero que vocês tenham entendido isso. A resistência negra. A gente tem que lembrar que a resistência negra ela aconteceu do início ao fim da escravidão. Ela não surgiu no fim da escravidão, tá? A gente vai discutir mais. A resistência negra, na verdade, ela se deu do início ao fim da escravidão de várias formas. Eu já discuti algumas delas para vocês e a gente vai focar em algumas questões sobre a resistência. Um exemplo expressivo das resistências dos escravizados no século XIX foi o ciclo de revoltas lideradas por eles na Bahia, né, entre 1807 e 1835. Então, a gente tem que lembrar que a Bahia é um estado que a sua maioria, né, a maioria do seu povo é negro. Então, a Bahia teve muitas resistências negras, né, e uma delas foi nesse fim da escravidão. Então, teve várias revoltas, o povo já estava cansado desse tipo, de adquirir esse tipo de sociedade, esse tipo de produção. Então, muitas revoltas aconteceram nesse estado, né? Não foi só nesse estado. Lembrando que a Bahia não foi o primeiro estado a abolir a escravidão. Os primeiros estados a abolir a escravidão foram o Ceará e Amazonas, ok? Com o tráfico interno, milhares de escravos do Norte e Nordeste foram separados de suas famílias para servir no Centro-Sul, onde tinham de trabalhar sob novas regras e mais horas, para atender a demanda da expansão cafeeira daquela época. Olha só, a gente, né, foi imposto aí a Lei Eusébio de Queiroz. Então, o tráfico negreiro era proibido. Só que a gente estava vivendo um momento de ascensão da produção do café. O café era um produto extremamente importante para o Brasil. E o café vivia da mão de obra escrava. Ok, o que aconteceu? Muitos fazendeiros, cafeicultores, né, começaram a pegar escravos, até negros libertos no Nordeste e no Norte, e levaram para o Sudeste para viver sob escravidão e trabalhar na produção de café. Então, não foram só escravos que foram para a região Sudeste, né? Mas também negros libertos, que foram escravizados, foram vendidos e passaram a trabalhar sob situação de escravidão na produção de café. E isso enlouqueceu, né, muita gente, isso foi uma coisa muito triste que aconteceu, e isso impulsionou a resistência, a maior resistência, porque muitos negros estavam já libertos, né, e eles voltaram sobre essa situação, então eles ficaram a resistência
entre esse povo se tornou muito mais forte por causa disso, tá? Então, com isso, a resistência escrava se tornou mais ativa. Aumentaram as fugas, cresceram os esforços dos escravos para comprar a alforria. A alforria é justamente isso, né? Quando o escravo ele compra a sua própria liberdade. Multiplicaram-se ações na justiça em busca dos seus direitos pela liberdade. Ok? Aqui, uma coisa extremamente importante para a gente discutir, extremamente necessário, o nome de resistência negra no campo da cultura. Então, é muito importante a gente entender, porque a gente vê muito o fenômeno da apropriação cultural, e a capoeira sofre muito disso. Então, eu queria trazer alguns aspectos interessantes da capoeira, que ela foi muito importante nesse período, muito importante para o povo negro, e é isso. Então, vamos discutir um pouquinho. Aqui, a música é um componente fundamental da capoeira. Na verdade, a música é um componente fundamental para a resistência negra, tá? Foi introduzida como forma de ludibriar os escravizadores, fazendo-os acreditar que os escravos estavam dançando e cantando, quando na verdade estavam desenvolvendo e treinando uma arte marcial para se defenderem. Componente fundamental de uma roda de capoeira, ela determina o ritmo e o estilo do jogo que é jogado. Para vocês que se interessam mais por essa arte, tem um vídeo falando de um senhor que entende bastante disso, né? Ele é uma figura importante para a capoeira, eu esqueci o nome que é dado a essa figura importante, mas ele dá algumas explicações sobre a capoeira. Então eu só trouxe aí, dei uma introdução curiosos e pesquisarem mais sobre o assunto. Uma coisa ele foi conhecido como um movimento social pelo fim da escravidão, liderado por pessoas de diferentes etnias e condições sociais e que se estendeu por quase todo o século XIX. Os abolicionistas divulgaram suas ideias por meio de jornais, grupos e associações e promoviam passeatas, comícios e outras manifestações públicas pelo fim da escravidão. Então, o abolicionismo ele foi concretizado, né? E cada grupo tinha os seus interesses, né? Do porquê do abolicionismo. Mas o que a gente precisa entender é quais são as figuras importantes que participaram desse movimento. Lembrando que foi um movimento que muita gente participou. Tem uma matéria da BBC que fala bastante sobre isso. É só vocês pesquisarem no Google abolicionismo BBC que vocês vão encontrar histórias de abolicionistas. E é muito interessante a gente entender esse momento. Mas eu vou trazer o básico do básico aqui, tá bom? Então, tem 3 figuras extremamente importantes do movimento abolicionistas. A primeira delas é o Joaquim Nabuco, né? Que é esse bigodudo aí, um destacado senador do Império. Luiz Gama, né? Que possuía grandes conhecimentos jurídicos. E André Rebouças, filho de um dos juristas mais brilhantes do Império. É muito interessante a gente perceber que o movimento abolicionista também tinha muitas pessoas negras, figuras negras importantes no Império, né? A gente tem que entender também que não foi uma coisa de branco, né? Que também muita gente negra importante, né? Muita resistência negra que levou à abolição da escravidão no Brasil, tá? Porque a gente tem que lembrar que a escravidão ela é uma coisa, ela é o que mantém o Império Brasileiro. Olha isso, que bizarro, né? A gente vai ver aqui sobre as leis abolicionistas e a gente vai perceber de gente brigando pelo fim da escravidão, e o Dom Pedro II ele vai devagar nisso. Né? Por quê? Porque a escravidão é uma coisa extremamente importante para ele manter o seu poder. É o que mantém o poder dele.
Então, ele vai muito devagar em relação a isso, tá? As leis abolicionistas. Uma das importantes leis abolicionistas foi a lei do ventre livre. Então, os filhos da mulher escrava que nasceram no império desde a data dessa lei serão considerados de condição livre. Esses filhos ficariam sob a autoridade dos senhores de suas mães até completarem 8 anos. Então, a partir do ano da lei do ventre livre, os filhos das escravas, né, eles eram considerados livres. Ok, mas eles viviam sob a autoridade dos senhores de suas mães, né? Eles ficariam sob a autoridade dos senhores das suas mães até completarem 8 anos. Chegando o filho da escrava a essa idade, o senhor ele se tornava livre aos 8 anos. Só que o senhor de escravos, né? O dono da mãe dele, enfim, ele tinha duas opções. Ou ele recebia indenizações do Estado, ou ele utilizaria os serviços do menor até ele completar 20 anos. Ou seja, essa lei não serve para nada. Porque o filho liberto não adiantou para nada. Então, você está vendo como o Estado ele vai muito devagar em relação ao abolicionismo. Ele reage de forma muito lenta, né? Sempre fazendo essas leis para inglês ver, né? Porque não adiantava para nada. Ainda mantinha a escravidão. E uma coisa importante que eu queria trazer para vocês é essa imagem. Mas é extremamente interessante essa imagem, né? Que é uma mulher negra escrava e olhando, né, para o seu filho que está do lado, jogado do lado, né? Então é essa coisa da mulher escrava ainda manter, sustentar, alimentar o filho da mulher branca para depois sustentar seu próprio filho, para manter seu próprio filho. Então, a gente tem que ver a situação dessa criança livre, né? Ela já está em situação extremamente marginalizada depois de liberta. O que vai acontecer com essa criança? Então, é extremamente emblemática essa imagem. Queria que vocês refletissem mais sobre ela. Né? É um assunto extremamente delicado. Enfim, né? Trouxe para vocês refletirem. Aqui, a lei dos sexagenários. Escravos com mais de 60 anos eram declarados livres. Gente, eu tô com alguns erros nos slides, mas quando eu colocar no Drive, eu vou arrumá-los, tá? Fiquem tranquilos. Mas exigia-se que eles continuassem trabalhando gratuitamente por mais 3 anos a título de indenização. Gente, é muito inglês para inglês ver, né? Porque a gente está falando da condição de vida de um escravo, né? É muito difícil um escravo atingir 60 anos de idade, né? E se ele atingiu 60 anos de idade e foi liberto, como que ele vai usufruir da sua própria liberdade? Ele tem 60 anos. Aqui. Por isso que eu trouxe essa imagem para vocês, essa figura para vocês, porque é um senhor de escravo puxando o seu escravo, né, pro túmulo, e ele tá acorrentado. E a grande crítica dessa imagem é de que até morto o negro estava sob situação de escravidão. Ele tá nem morto, nem enterrado, ele não é livre. Olha como é muitos escraviam 30 anos, 40 anos, nem isso. Aí eles morriam e ainda estavam em situação de escravidão porque eles só seriam libertos depois de 60 anos. E o pior, né? Eles são libertos e ainda tem que ficar 3 anos a título de indenização trabalhando para os seus senhores. A lei dos sexagenários provocou a radicalização da luta contra a escravidão. Os escravos começaram a fugir em massa das propriedades dos seus donos. Ok? A Lei Áurea, chegamos aos finais. Bom,
Sob forte pressão popular, o governo imperial, exercido na época pela princesa Isabel, assinou a Lei Áurea, que declarava a extinta escravidão no Brasil, sem direito de indenização e reparação aos escravizados. Então, os senhores nenhuma indenização com a libertação dos escravos, e os escravos, né, o povo negro não recebeu nada. Então, a gente tem que ver a revolta dos senhores escravos. Eles, né, a gente vai ver aqui no próximo tópico, né? A Lei Áurea contribuiu para o desgaste da monarquia. Muitos fazendeiros escravistas, inconformados de não terem sido indenizados pela libertação de seus escravos, aderiram à República. Então, muitos fazendeiros... Deixa eu ver se está gravando. Ah, tá. Então, muitos fazendeiros ficaram revoltados com essa situação. Mas o pior de tudo foi a situação do povo negro liberto, né? Porque foi concedida a liberdade, mas nenhuma cidadania, nenhum direito ao povo negro. Porque a gente tem que lembrar que o Brasil estava passando por um processo de embranquecimento. Então, as empresas, as fábricas que estavam surgindo aí, elas começaram a contratar povos. Então, até esqueci o que eu estava falando. Mas muitas empresas, muitas fábricas começaram a contratar os imigrantes europeus ao invés do povo negro. Então, o povo negro foi liberto e não tinha nenhum emprego. Então, muita gente, essa parte laranjinha aqui que eu tô querendo dizer, é que muitos negros renegociaram com seus donos e outra parte foram para a cidade em busca de moradias e empregos marginalizadas, e isso reflete até os do povo negro. Então, é muito complexo esse momento. Né? É isso que eu queria discutir sobre a Lei Áurea com vocês. A Lei Áurea não concedeu nenhuma garantia ao povo negro. Né? A gente está no momento em que os fazendeiros estão revoltados e o povo negro não tem para onde ir. Não tem nenhum direito, né, para usufruir a sua liberdade. E aqui uma coisa. Já a mulher negra, restava a ela garantir a sobrevivência da família, cozinhando, lavando e passando para seus particulares. Isso reflete até os dias de hoje, né? E a gente vê que os direitos das domésticas foram garantidos há pouco tempo, né? Não faz nem 10 anos, se eu não me engano. Isso é reflexo da nossa sociedade que estruturalmente, com pensamento enraizado, na verdade, né? Nas questões escravistas e raciais, né? Quanto que nossa ser mais breve. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigada e até a próxima.